Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo na gravação do YouTube. Se você quiser participar ao vivo comigo aqui das próximas lives do Papo Glaucoma, é só seguir no Instagram, que toda sexta-feira às 5 horas da tarde a gente está junto para conversar sobre um tema relacionado ao glaucoma. Pessoal do Instagram que está chegando, sejam muito bem-vindos. Nossa live de hoje, o tema vai ser: quando que a cirurgia é a primeira opção no tratamento do glaucoma? Se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, sou especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro, e aqui no Papo Glaucoma eu ajudo você a manter o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Bom, pessoal, a gente tem um monte de opções para tratamento do glaucoma, né? Ainda bem, hoje em dia, a gente tem uma gama bem grande de opções, tanto de colírios, quanto de laser, quanto de cirurgia também. E muita gente tem na mente de que tratamento para o glaucoma é só colírio. E não só o tratamento do glaucoma não é só colírio, como muitas vezes a gente pode optar direto por um tratamento a laser ou por uma cirurgia como primeira opção de tratamento. Durante muitos anos, as pessoas tiveram em mente aquela ideia de que a gente trata com colírio até onde der e só quando a gente não tem mais outras opções é que a gente parte para uma cirurgia. Mas hoje em dia esse racional ele mudou muito, até porque as técnicas cirúrgicas vêm evoluindo muito nos últimos anos e vem ficando cada vez mais seguro tratar o glaucoma com cirurgia. E por conta disso a cirurgia ela deixou de ser um recurso para quando nada mais funciona e muitas vezes ela passou a ser uma primeira opção de tratamento. E é sobre esse caso que a gente vai conversar aqui hoje. Quando que a cirurgia é a primeira opção de tratamento? Se você tiver perguntas sobre esse tema de cirurgia, já vai me mandando aqui, ó, na caixinha aqui de perguntas. Ou então tem um balãozinho com uma interrogação aparecendo aqui nesse cantinho da sua tela. Você pode me mandar sua dúvida aí também, que já já eu vou te responder. Lembrando que aqui na live eu respondo as dúvidas sobre o tema de hoje. Se você tiver dúvida sobre outros assuntos, me manda na caixinha de perguntas dos stories. Então vamos lá, quando que a gente indica cirurgia como primeira opção de tratamento? Vamos diferenciar primeiro duas situações muito diferentes, que é em que estágio você descobriu o seu glaucoma. Porque tem alguns tipos de cirurgias que são indicadas para os glaucomas mais iniciais e tem alguns tipos de cirurgia que são indicadas para os glaucomas mais avançados. Então você que nem sabia que tinha cirurgia para glaucoma, não só tem, como tem várias técnicas cirúrgicas diferentes. Então, quando a gente pensa primeiro numa pessoa que descobriu o glaucoma em estágio inicial, quando que a gente vai pensar em já lançar a mão da cirurgia como uma primeira opção de tratamento? Uma situação em que a gente pensa bastante nisso é principalmente quando a pessoa tem catarata junto além do glaucoma. E isso é relativamente comum de acontecer. Como a catarata e o glaucoma eles afetam pessoas na mesma faixa de idade, é relativamente comum uma pessoa ter glaucoma e catarata ao mesmo tempo. Então, se a pessoa vai buscar o oftalmologista procurando uma cirurgia de catarata e descobriu nesse pré-operatório que tem glaucoma, a gente pode aproveitar, já que a gente vai operar a catarata, e já fazer um procedimento cirúrgico para o glaucoma também junto. Nesses casos iniciais, o procedimento cirúrgico que a gente agrega são as cirurgias minimamente invasivas. É um grupo de vários tipos de cirurgias diferentes, que são as técnicas mais modernas de cirurgia para o glaucoma e que a gente indica principalmente para glaucomas em estágio inicial. Então, foi fazer um pré-operatório de catarata, descobriu ali que tem um glaucoma em estágio inicial, a gente pode
pode já começar a tratar o glaucoma com cirurgia, aproveitando que você vai fazer a cirurgia de catarata, já que são cirurgias muito semelhantes e que podem ser feitas ao mesmo tempo, sem a gente acrescentar em risco nem atrapalhar a recuperação desse procedimento. Então, uma situação em que a gente pode operar o glaucoma logo de cara é quando você tem uma catarata que vai precisar operar. Agora, mudando um pouquinho para os casos mais complicados e mais graves, a gente pode também ter a cirurgia como primeira opção. Então, vamos supor que você não sabia que tinha glaucoma, não percebeu, o glaucoma é uma doença silenciosa, né? Você não percebe que está perdendo a visão, e quando você descobriu a doença, já tinha uma perda visual muito importante e seu glaucoma já estava avançado. A gente pode já partir para a cirurgia? Podemos, e tem uma série de benefícios nisso. Quando a gente pensa em glaucoma avançado, a gente tem melhor controle de pressão ocular, melhor controle de doença, melhor preservação de visão com as cirurgias do que com os colírios. Então, em geral, glaucomas avançados respondem melhor ao tratamento cirúrgico do que aos colírios. Então, se você já descobre o glaucoma em estágio avançado, pode ir direto para a cirurgia? Pode, e quando a gente pensa em longo prazo, é o que dá melhor resultado, tá? Agora, isso quer dizer que todo mundo com glaucoma avançado deva operar? Não, porque, por outro lado, a cirurgia para glaucoma avançado, ela é uma cirurgia mais complexa, mais invasiva e que tem maiores riscos do que as cirurgias de glaucomas iniciais. A técnica mais usada para glaucoma avançado é essa que o pessoal está perguntando aqui no chat, que eu já estou vendo que vocês estão conversando sobre a TREC. Então, nos casos avançados, a técnica mais indicada de cirurgia para o glaucoma é a TREC. A TREC, também chamada de trabeculectomia, TREC é o apelido dela para facilitar a nossa vida. A TREC é uma cirurgia que é bastante invasiva, tem uma recuperação muito lenta. Então, não quer dizer que todo mundo que tenha glaucoma avançado deva obrigatoriamente passar por uma TREC. Mas ela pode ser a primeira opção de tratamento? Pode, principalmente quando a gente está tendo um pensamento mais de longo prazo de preservação de visão, quando a gente está diante de um paciente jovem, de um glaucoma agressivo, a gente não só pode, como muitas vezes deve, partir direto para a TREC como primeira opção de tratamento. Agora eu vou falar aqui sobre uma outra situação que vocês me perguntam bastante, que é sobre o glaucoma congênito, os bebezinhos que já nascem com glaucoma. O glaucoma congênito, o glaucoma que é de nascença, ele é muito diferente do glaucoma do adulto, tá? O glaucoma do adulto, a gente tanto pode tratar com colírio, com laser, com cirurgia, é muito diferente do glaucoma do bebê, que via de regra é cirúrgico. Nenenzinho nasceu com glaucoma, a nossa primeira opção de tratamento é sempre a cirurgia. De novo, que nem no adulto, tem várias técnicas diferentes, então é claro que esse caso desse bebê precisa ser muito bem avaliado para a gente definir qual dentre essas cirurgias a gente vai escolher para aquele caso. Mas quando o bebê já nasce com glaucoma, esse tratamento como primeira opção, ele é cirúrgico. Então o glaucoma congênito é uma forma de tratamento em que a cirurgia, ela é sempre a nossa primeira opção. Bebê pode usar colírio? É claro que pode, até porque para a gente programar essa cirurgia, às vezes a gente demora alguns dias para poder examinar a pressão, examinar melhor. Às vezes a gente quer diminuir a pressão antes da cirurgia para que essa cirurgia seja mais segura. Então a gente pode usar colírio no bebê antes dele operar, mas já é com a cirurgia em mente, porque a cirurgia é que é o tratamento mais definitivo nesse caso do glaucoma congênito em bebês. Agora que a gente já falou um pouquinho de glaucomas iniciais com catarata, glaucomas avançados, glaucomas congênitos,
Tem mais um tipo específico de glaucoma em que a gente deve sempre considerar a opção do tratamento cirúrgico, que é o glaucoma de ângulo fechado. Pessoal, glaucoma de ângulo fechado é uma das formas mais graves que a gente tem de glaucoma. A gente tem taxas de cegueira de até 30% nas pessoas com glaucoma de ângulo fechado. Isso é uma incidência de cegueira extremamente alta. Então, o que a gente faz com essas pessoas com glaucoma de ângulo fechado que tem risco de cegueira muito alto? A gente precisa transformar esse glaucoma de ângulo fechado em um glaucoma de ângulo aberto, porque no glaucoma de ângulo aberto o risco de cegueira é bem menor, é em torno de 10%. Então, se a gente corta em 3 vezes ali o risco de cegueira, isso é muito bom, né? Então, todo mundo que tem glaucoma de ângulo fechado, a gente sempre quer transformar esse glaucoma em um glaucoma de ângulo aberto. E a gente tem 2 maneiras de fazer isso. Uma é com o laser de iridotomia e a outra é com a cirurgia de catarata. Então, um dos tipos de glaucoma em que a gente logo de cara pensa em cirurgia é o glaucoma de ângulo fechado, porque tem uma excelente resposta de tratamento com a cirurgia de catarata. Mas calma que tem umas ressalvas aqui. Para a gente ter essa resposta muito boa com a cirurgia de catarata nos glaucomas de ângulo fechado, a gente precisa que esse glaucoma seja estágio inicial, no máximo moderado, tá? E outra coisa que a gente precisa para ter bom resultado é que esse paciente tenha mais do que 40, 45 anos de idade. Então, se você tem mais de 45 anos, tem um glaucoma de ângulo fechado e o estágio é inicial ou moderado, essa é uma das situações em que operar como primeira opção dá excelente resultado. Porque quando a gente faz a cirurgia de catarata nesse grupo de pacientes que eu falei aqui com vocês, a gente não só abre o ângulo, ou seja, diminui em 3 vezes o risco de cegueira, e a gente ainda tem uma redução em torno de 50% da pressão ocular. Então, assim, cirurgia de catarata para quem tem glaucoma de ângulo fechado inicial, tem mais de 45 anos, é uma excelente opção de tratamento e o resultado é tão bom que a gente indica muitas vezes como primeira opção de tratamento. Então, para quem tá chegando aqui agora, não se preocupa não, pessoal, que a live vai ficar gravada no YouTube. As lives não ficam gravadas no Instagram, hein? Mas todas as lives de 5 anos de Papo Glaucoma estão gravadas lá no YouTube para vocês assistirem. Resumindo então o que a gente conversou até agora, para eu começar a responder as perguntas, vão mandando as perguntas aqui, tá, gente? Resumindo então, eu falei sobre 4 situações em que assim que a gente descobre o glaucoma, a gente já pensa logo de cara em operar. Que situações são essas? Quando o glaucoma já está em estágio avançado, a gente já pensa em cirurgia como primeira opção. Quando a pessoa tem catarata e vai operar a catarata, a gente aproveita para operar o glaucoma junto. O glaucoma congênito, os bebezinhos com glaucoma, o tratamento é cirúrgico. E os glaucomas de ângulo fechado, que também tem excelente resposta com o tratamento cirúrgico. Vamos lá para as dúvidas de vocês agora, lembrando que eu vou responder aqui as dúvidas sobre esse tema de hoje de cirurgia, e quem tiver dúvida sobre outros assuntos, me manda depois na caixinha de perguntas, tá? Deixa eu ver quem que eu vou responder aqui. Deixa eu ver a Beatriz. Beatriz, ela tá me contando aqui que ela tem 16 anos e ela já fez várias cirurgias. Fez uma cirurgia de goniotomia e 2 cirurgias de TREC. E ela pergunta, para essa situação de glaucoma avançado numa pessoa muito jovem de 16 anos, qual que é a cirurgia que eu acho a mais adequada?
Gente, o basicão de glaucoma avançado é a TREC, tá, Beatriz? Então, tanto que você já fez duas dela, né? Então, a cirurgia clássica para os glaucomas avançados é a trabeculectomia, que é a TREC. É uma cirurgia que já existe na medicina há mais de 70 anos. A gente não tinha nascido e já se fazia essa cirurgia. Então, é uma técnica bem tradicional. E se ela tá aqui até hoje, continua sendo a cirurgia mais feita para glaucoma no mundo, é porque ela funciona muito bem, tá? Agora, quando a TREC não funciona, a gente tem outras alternativas para o glaucoma avançado, tá, pessoal? Eu falo muito da TREC quando eu falo de glaucoma avançado, mas eu não quero que vocês fiquem achando que essa é a única opção que a gente tem, não. Uma outra opção muito boa para glaucomas avançados é o implante de válvula, que é uma cirurgia parecida com a TREC, em que a gente coloca um tubinho de silicone no olho para fazer drenagem de líquido. Então, casos que são avançados e que a TREC não funciona bem, a válvula é uma opção também. Agora, um ponto de atenção importante, porque o tema da live é a cirurgia como primeira opção de tratamento, né? Cuidado, porque não é comum a gente usar a válvula como primeira opção de cirurgia para glaucoma avançado. Tem casos em que a gente indica, mas o mais comum é a nossa primeira opção de cirurgia ser a TREC, e só se a TREC não der certo, a gente partir para um implante de válvula, tá? Então, quais são os casos em que a gente pensa em válvula como primeira opção de tratamento? Glaucoma uveítico, que é o glaucoma decorrente de inflamação do olho. Glaucoma neovascular, que é o glaucoma decorrente de alteração nos vasos sanguíneos da retina, principalmente causado por diabetes, tá? Glaucoma em quem já fez cirurgia de retina, glaucoma em quem já fez cirurgia de transplante de córnea. Alguns tipos específicos de glaucoma congênito, a gente pode, no momento do diagnóstico, já indicar um implante de válvula. Mas para todas as outras formas de glaucoma, que é muito mais comum, sendo avançado, o mais comum é a gente primeiro tentar a TREC e só se a TREC não funcionar, a gente partir para o implante de válvula, tá? E tem outras opções também, tem outras cirurgias, Zen, Preserflow, tem o laser de ciclofotocoagulação, todos esses são tratamentos que podem ser indicados para glaucomas avançados, tá bom? Próxima pergunta, deixa eu voltar aqui para o comecinho da live para ver se teve alguma pergunta que eu deixei passar aqui. A Edva tá contando aqui que já fez TREC, Facotrec e Retrec. Eu vou aproveitar o comentário dela para diferenciar isso para vocês, porque eu sei que é confuso, a gente usa muita sigla, muita letrinha. Trabeculectomia é a cirurgia clássica do glaucoma, a gente chama ela de TREC. Então, quando você vai operar o glaucoma pela técnica clássica, o que você vai fazer é uma TREC. Vamos supor que é o caso da Edva, o caso da Beatriz, que você fez uma TREC, ela não funcionou e você precisou fazer uma segunda TREC. A gente chama isso de retrec. É a repetição da TREC. Você vai ter duas em vez de ter uma, tá? E o que é Facotrec? Faco é a cirurgia de catarata. Então, se você tem catarata e glaucoma avançado e vai operar as duas coisas juntas, você vai fazer a faco e a trec vira facotrec para facilitar a vida aqui, tá bom? O Adriano tá contando aqui que indicaram para ele a trec. Então, pessoal, vocês veem até pelos comentários da galera como a TREC é a cirurgia mais usada mesmo para tratamento do glaucoma. Próxima dúvida, Sônia. A Sônia tá me contando aqui que ela tem um edema. Edema, pessoal, edema, para quem não conhece o termo técnico, edema é um termo médico para inchaço. Então, edema pode ser edema do pé, pode ser edema da córnea, pode ser edema da retina. É só um termo técnico para a gente dizer que alguma coisa inchou, tá? Ela conta aqui que fez uma cirurgia de Facotrec.
E aí a pressão que antes era 23, depois ficou 10. E hoje ela tá com 20 de pressão e tá usando colírio. E aí ela pergunta que ela não entende por que a pressão voltou a aumentar depois da TREC. Vamos lá esclarecer uma coisa para vocês aqui, gente. Prestem atenção, isso é muito importante. Não existe nenhum tratamento para o glaucoma que dure pela vida inteira. Tanto que o tema dessa live é iniciar com a cirurgia. Porque a gente pode iniciar com um colírio, depois trocar para uma cirurgia, depois trocar por um laser. Ou então iniciar com uma cirurgia, depois trocar para um laser, depois trocar para um colírio. Então a gente tem várias ordens possíveis de fazer isso e a gente precisa ir sempre alternando entre esses diferentes tipos de tratamento. E é por isso que é tão importante a gente ter um monte de opções de tratamento para o glaucoma. Porque como nenhum dura pela vida toda, a gente usa um por um tempo enquanto ele funciona. Depois que ele para de funcionar, a gente muda para outro tratamento diferente. Então é assim com colírio, é assim com laser, é assim com a cirurgia também. Então quando você me diz que você fez a TREC, no começo a pressão baixou e depois a pressão voltou a subir, isso é mais do que esperado, porque nenhum tratamento dura para a vida toda. A questão é quanto tempo que durou essa TREC. O esperado normalmente é que uma TREC dure muitos anos, 5 anos, 10 anos. Eu já vi pacientes com 20 anos de TREC funcionando. Então o esperado é que a TREC dure muitos anos. Se ela parou de funcionar muito cedo, a gente tem como fazer ela voltar a funcionar. A gente tem algumas técnicas de limpeza dessas cicatrizes da TREC para que ela volte a funcionar como era antes. Ou então a gente pode usar colírio também. Um outro ponto importante, nem sempre a gente faz um tratamento só, tá? Porque eu tô falando muito aqui, ó, eu acabei de falar desse exemplo. Primeiro o colírio, depois o laser, depois a cirurgia. Nem sempre isso é assim na ordem. Às vezes a gente faz tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes, a gente faz uma cirurgia e ela sozinha não dá conta de controlar. E a gente ainda precisa somar um colírio ou um laser a essa cirurgia. Então, às vezes, principalmente nos casos mais graves, é relativamente comum que um tipo de tratamento sozinho não dê conta de controlar e a gente combine diferentes opções de tratamento. No seu caso, por exemplo, a sua oftalmologista optou por combinar a sua TREC com o colírio. Essa é uma combinação muito comum de a gente fazer. Beleza, pessoal? Vamos lá. Ana tá me contando aqui que mesmo usando Diamox e colírios, a pressão está em 40. Ana, não tem mistério. Se o colírio não dá conta, a gente precisa somar outra forma de tratamento, tá? Então, se a pessoa já usa o colírio, vamos supor que você foi na sua oftalmologista e ela escolheu como primeira opção de tratamento para você o colírio. Já tá usando tudo de colírio e não controlou, precisa somar outro tratamento, ou laser ou cirurgia. Diamox, para quem não conhece, quem conhece eu sei que detesta, mas para quem não conhece, Diamox é uma medicação em comprimido para tratar o glaucoma, tem muitos efeitos colaterais muito importantes e por isso a gente não usa ele por um tempo muito prolongado. Quem depende do Diamox para controlar o glaucoma precisa passar por um procedimento de cirurgia ou de laser para tirar essa medicação. Então, ou a gente escolhe um tipo de tratamento para controlar, e se esse tipo de tratamento sozinho não dá conta, a gente passa para uma segunda opção de tratamento que a gente pode somar ou substituir. Tá? Então é muito específico de cada caso qual a ordem que a gente vai escolher, se vai ser primeiro cirurgia, primeiro laser, primeiro colírio, ou em alguns casos a gente soma essas opções para ter o melhor resultado de controle, tá bom? Pessoal, tá quase acabando o nosso tempo, temos mais uns minutinhos aqui. Lembrando, pessoal que tá chegando agora, que a live vai ficar gravada no YouTube, para quem perdeu o começo.
E lembrando também que eu vou responder as dúvidas sobre o tema da live de hoje, que é o início do tratamento do glaucoma com cirurgia, cirurgias no geral, né? E quem tiver dúvidas sobre outros assuntos, me manda mensagem na caixinha de perguntas. A Dani tá me contando aqui que ela descobriu recentemente o glaucoma, tem 42 anos e já está em estágio avançado. Dani, glaucoma avançado é uma daquelas situações em que eu falei no começo que a gente, em geral, escolhe ou colírios ou cirurgia, mas nós temos opções com laser para glaucoma avançado também. Mas se a gente for levar em conta eficácia no longo prazo, e como você tem 42 anos, você é muito jovem, a gente precisa pensar em longo prazo. Você vai tratar o glaucoma por mais 30, 40, 50 anos da sua vida. Quando a gente tem um glaucoma avançado e a gente pensa nesse longo prazo, as cirurgias, elas têm melhor resultado de controle da doença do que os colírios. Então, se a gente pensar no hoje, o colírio é mais seguro. Se a gente pensar em daqui a 30 anos, a cirurgia acaba tendo melhor resultado, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Cadê? Hoje vocês estão meio parados de pergunta, mas é porque a galera já tá em ritmo de carnaval, eu sei. Quem tá vendo essa live na gravação não sabe, mas hoje já é sexta-feira, 5h30 da tarde, tá começando o carnaval, então a galera não tá querendo saber de glaucoma, não. E tá certo, viu, gente? Aproveitem, feriado, vão curtir, nada de ficar todo dia da vida de vocês pensando no glaucoma, só na sexta-feira, 5 horas da tarde, quando vier aqui pra live. O Alexandro, ele tá me contando aqui que ele usa o colírio corretamente, mas de uns tempos pra cá o olho arde sempre no período da tarde. Muito bom esse comentário do Alexandro, porque o que ele trouxe é uma das indicações de cirurgia que eu não tinha comentado até então nessa live, que é quando a pessoa tem efeitos colaterais importantes do tratamento com o colírio. Os colírios de glaucoma, o colírio, como qualquer remédio, todos eles têm efeito colateral. E um efeito colateral que todos os colírios de glaucoma têm é de causar ressecamento dos olhos. Todos os colírios de glaucoma interferem na nossa lágrima e aí o olho fica seco e é isso que causa todos aqueles sintomas irritativos que vocês têm de olho ardendo, coçando, vermelho, lacrimejando. Às vezes pode até mesmo chegar a ter um embaçamento de visão por conta desse ressecamento dos olhos. Uma das situações em que a gente pode indicar a cirurgia é quando o paciente não tolera esses efeitos colaterais, quando esses efeitos colaterais atrapalham muito o seu dia a dia, te incomodam demais. Então, se eu tenho uma pessoa que já tem um quadro de olho seco e descobre um glaucoma, se eu entro com os colírios de glaucoma, eu pioro ainda mais esse quadro de ressecamento. E mesmo que a pessoa não tenha olho seco, se ela usa muito colírio ou por muitos anos ou muita quantidade de medicamentos diferentes, o olho tende a ir ficando cada vez mais ressecado. E uma das indicações de cirurgia é justamente essa, porque no que a gente opera e retira os colírios do glaucoma, quem vai fazer o papel de controlar a pressão é a cirurgia e não mais os colírios. E com isso a gente diminui esse efeito colateral de ressecamento dos olhos. Então essa é uma das clássicas situações com indicação de cirurgia, que é quando o paciente tem muito efeito colateral com os colírios de glaucoma. Pessoal, agradeço demais a companhia de vocês aqui nessa sexta-feira de carnaval na live de hoje. Quem ainda não está seguindo no YouTube, vai lá porque o conteúdo mais aprofundado, principal, tá lá no YouTube. Quem eu não respondi aqui na live de hoje, me mandem na caixinha de perguntas, me mandem no direct que eu vou responder vocês.
Curtam esse feriado, não esqueçam de pingar os colírios e até semana que vem. Beijo!